Nesta semana 5 iremos analisar as aulas 9 e 10. Esta é a aula 9 e o tema é a moeda, os bancos e o multiplicador monetário. Nossos objetivos serão identificar as atribuições essenciais da moeda, compreender o efeito da inflação ao observar alterações no poder de compra da moeda, refletir sobre operações bancárias referentes aos depósitos à vista, analisar o papel dos bancos na oferta monetária e identificar o papel do Banco Central no controle da oferta da moeda. O meio circulante nacional. Meio circulante nacional é o total das cédulas e moedas metálicas da unidade monetária real que está em poder do público e da rede bancária. Ao multiplicarmos a quantidade de cada cédula pelo seu respectivo valor, encontramos o valor do meio circulante nacional. A definição de moeda é que ela representa a possibilidade de compra de qualquer bem na economia. Dessa forma, elas representam o dinheiro em todas as outras formas de pagamento ou recebimento que dispomos. A moeda tem três funções. Ela é intermediária de troca, unidade de conta e reserva de valor. Vamos detalhar essas funções. Como intermediária de troca, a moeda transforma as transações em trocas indiretas. Como ela tem ampla aceitação, o dinheiro se diz que a moeda é um meio de troca. Como unidade de conta, isso deriva do fato de que ela expressa os valores das mercadorias e de todos os ativos pela sua própria unidade. O preço de tudo está estabelecido em termos da unidade de conta, ou seja, a unidade monetária moeda. Esta é, portanto, uma atribuição da moeda, cotar os valores, as unidades de conta, em unidades monetárias. A terceira função é como reserva de valor. A moeda pode ser utilizada em vários períodos de tempo. A pessoa com a posse de moeda pode utilizar no momento que desejar. A relação da moeda, o poder aquisitivo dela com o nível de preços é inversamente proporcional, isto é, toda vez que o nível de preços sobe, simultaneamente o valor da moeda é reduzido. E se os preços recuam, o valor da moeda aumenta. Daí a equação M é igual a 1 sobre P, em que M e P representam respectivamente o valor da moeda e o nível de preço. Existem dois tipos de moeda, as fiduciárias, o papel moeda que utilizamos diariamente, e as escriturais, os depósitos bancários à vista. As características essenciais que a moeda deve possuir para que exerça suas funções são: a moeda precisa ter durabilidade, aceitação universal e ser de difícil falsificação. As moedas escriturais. Apesar do comércio aceitar os cheques como forma de pagamento, eles representam o que você tem guardado no seu banco. Tal prática é o que chamamos de moeda escritural. O chamado depósito à vista representa o saldo em conta corrente bancária e que pode ser utilizado por meio de cheque ou para outros meios de pagamento. Depósitos a prazo são aqueles em que os clientes só podem resgatar o dinheiro após um certo período de tempo. Por isso, rendem juros. Os bancos utilizam esses recursos para suas operações de empréstimos e aplicações em títulos. Um exemplo de depósito a prazo são os CDBs, os Certificados de Depósito Bancário. Os bancos comerciais. Banco comercial é todo estabelecimento bancário autorizado pela autoridade monetária a receber depósitos à vista. A atividade principal de um banco comercial é realizar empréstimos. Os bancos recebem depósitos à vista, e também os a prazo, e deixam parte desse depósito guardado sob a forma de reserva, que chamamos encaixes. O objetivo dos encaixes é permitir ao banco se precaver de que os clientes possam precisar sacar parte das suas reservas. A parte que se estima que vai ficar sem uso pelos que depositaram seu dinheiro no banco é emprestada a terceiros. Um banco não mantém em reservas a totalidade do que recebe em depósito, pois sabem que a maior parte de tudo que é depositado é movimentada. O fluxo é constante. No momento que o banco empresta o dinheiro de um depositante para outro cliente, está havendo o que se chama criação de moedas. Esse mecanismo será detalhado mais adiante e é denominado multiplicação dos meios de pagamento. É importante entender e não confundir.
o que é sistema bancário e sistema financeiro. Sistema bancário é o Banco Central mais os bancos comerciais. Sistema financeiro é o sistema bancário mais os não monetários, tipo BNDES, bancos de investimento, corretora e afins. O Banco Central. O Bacen, ou Banco Central do Brasil, é uma autarquia federal criada em 1964. A Constituição de 88 assegura ao Banco Central a exclusividade na emissão de moeda do país. Dentre as suas principais funções, temos: primeiro, é o Banco dos Bancos. O Banco Central empresta aos bancos. Essa operação nós chamamos de redesconto. Segundo, é o guardião das reservas internacionais. O que o país recebe de moeda estrangeira fica guardado no Banco Central. Terceiro, é o Banco do Governo. É lá que o governo deposita seus recursos referentes aos seus impostos e taxas recebidos. O Banco Central, por sua vez, realiza empréstimos ao governo, seja nos níveis federal, estadual ou municipal, além de manter e operar os seus títulos. E por fim, quarto, é o emissor de moeda manual e metálica. A oferta de moeda. A moeda, que nada mais é do que os meios de pagamentos, o M, pode ser delimitado como o total de papel moeda em poder do público, ou PMPP, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais, o DVBC. Então temos aí uma equação. M é igual o papel moeda em poder dos públicos mais os depósitos à vista nos bancos comerciais. A base monetária é chamada de B. E as reservas dos bancos é o R. Então, nós temos que a base monetária é nada mais do que o papel moeda em poder do público mais as reservas. Note que os depósitos à vista nos bancos comerciais é bem maior do que a reserva. É daí que nós criamos o juízo de valor, que a diferença entre eles, entre a base monetária, os depósitos à vista e as reservas, é o que chamamos de fenômeno da multiplicação da moeda decorrente das operações de empréstimos bancários. Observe que o papel moeda em poder do público é o total de papel moeda emitido, ou seja, a base monetária menos as reservas dos bancos. O multiplicador dos meios de pagamento. Ao emprestar parte dos depósitos que recebem de seus clientes, os bancos acabam indiretamente criando uma moeda. Esse mecanismo bancário de criação de moeda ocorre porque apenas uma fração dos depósitos é mantido como reserva, o restante é emprestado. Estes novos empréstimos acabam se transformando em novos depósitos, que, segundo a regra dos bancos de manter apenas uma parcela como reserva, acaba gerando nova rodada de empréstimos, depósitos, reservas, empréstimos, ou seja, os bancos criam meios de pagamento adicionais. A isso denominamos multiplicador bancário, ou multiplicador dos meios de pagamento. A seguir, veremos como se dá esse processo um pouco mais detalhado. Os bancos comerciais possuem 3 tipos de reserva, ou seja, os encaixes, para estarem aptos a responder pelos seus compromissos. São eles: primeiro, encaixes em caixa. São os valores disponíveis no caixa das agências. Segundo, reservas voluntárias. São as reservas mantidas lá no Banco Central através das câmaras de compensação, para fins de compensação dos cheques emitidos por cada um dos bancos. E o terceiro são as reservas compulsórias, ou seja, se é compulsório, é obrigado. É uma determinação da regulação bancária. O Banco Central estipula obrigatoriamente a retenção de uma porcentagem dos depósitos à vista como encaixes compulsórios. O multiplicador será tanto maior quanto menor for a parcela dos depósitos retidos sob a forma de reservas bancárias. Ou seja, quanto maiores as reservas, menos recursos o banco terá para emprestar e, por consequência, menor será o número do valor do depósito adicional. O depósito compulsório é um instrumento de política monetária, conforme veremos na aula 10. O multiplicador, o M, assume a seguinte expressão: D
representa a fração dos depósitos em relação ao total dos meios de pagamento de M, maiúsculo, e R representa as reservas como fração dos depósitos à vista. Isso significa que, por ser uma fração, quanto maior a razão entre os depósitos à vista e os meios de pagamento, maior será o multiplicador. E quanto maior a fração das reservas bancárias sobre o que se recebe de depósitos à vista, menor será o multiplicador. Em outras palavras, quanto maior D e menor R, maior será o multiplicador dos meios de pagamentos, M, onde D é a relação entre o total dos depósitos em razão do total dos meios de pagamento e R é uma fração dos depósitos que são retidos nas reservas bancárias. O Banco Central, como autoridade monetária, pode controlar a influência dos bancos na questão de oferta de moeda. O Bacen exerce tal controle de 3 modos: pelas operações de open market, pelas reservas compulsórias e pelas taxas de redesconto. Open market é a operação em que o Banco Central compra ou vende títulos do governo no mercado de títulos. Ao vender um título, o governo recebe o valor do título em dinheiro, ou seja, ele retirou esse montante de moeda de circulação. Assim, há uma diminuição nos meios de pagamento. De forma análoga e inversa, quando ele compra título, ele está injetando moeda na economia, o que significa aumentar a oferta monetária. São exemplos de títulos federais as letras do Tesouro Nacional, as LTNs, as letras financeiras do Tesouro e as notas do Tesouro Nacional. Já reservas compulsórias é uma fração dos depósitos que os bancos comerciais recebem e são obrigados pela entidade a depositar no Banco Central. Essa fração é definida segundo os interesses de política monetária do país. Ela pode afetar a disponibilidade dos recursos para empréstimos e o valor dessas reservas influencia o multiplicador bancário. Já com relação às taxas de redesconto, ainda que não seja muito frequente, é possível que em determinado momento os bancos se vejam sem moeda suficiente para atender aos saques dos seus clientes. Nessa situação, eles podem recorrer ao Banco Central para receber empréstimos para dar face à sua liquidez. O Banco Central atende esse pedido, mas cobra uma taxa de juros em função desse empréstimo. Essa taxa denominamos taxa de redesconto de liquidez. É importante que o mercado financeiro como um todo fica muito atento a essas operações de redesconto, porque elas podem sinalizar se um banco está ou não passando por algum problema. E assim encerramos esse assunto da aula 9. No próximo vídeo, iremos abordar as políticas monetárias e fiscais na aula 10. Lembrando que esse material é auxiliar e complementar ao material que está disponibilizado na plataforma nas suas aulas. Não deixe de assistir e ler as aulas.